Senhoras e senhores, Branca de Neve, por mais que a Marvel tente apagar os seus pecados com um lançamento, um anúncio de vários personagens de Vingadores Doomsday, é uma vexatória, é uma vergonha inimaginável. E nem mesmo as pessoas mais otimistas ou mais lacradoras, esquece essa merda aí, porra. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, não suportaram esse filme. E eu vou trazer pra vocês um exemplo claro disso aí. Vamos lá. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Branca de Neve, reagindo a um vídeo do canal do... E nesse vídeo, simplesmente, os dois acabam com a Branca de Neve. Mas vamos falar sobre tudo isso, reagir a esse vídeo. Mas antes eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato, ajuda a gente demais nessa caminhada. Também tem aqui do meu lado e na descrição desse vídeo um link, ou esse QR Code, pra vocês mandarem um Live Pix no valor que vocês quiserem, pra assim nos ajudarem a conquistar o nosso PlayStation 5. Então, galerinha, é o seguinte, não vamos estar perdendo tempo, nem enrolando, vamos trocar de tela e já vamos reagir a esse vídeo do pessoal do Piuí, né? Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A nossa querida Branca de Neve está de volta. O Léo e Miguel, né, cara? Parece uma dupla sertaneja. filme original lá de 1977 recebeu um remake da Disney e tá dando o que falar. Nós assistimos ao longa e hoje estamos aqui para dar a nossa opinião com spoilers sobre ele. Então apague as luzes do seu quarto e bora conversar. Eu vou Deixar o like, eu vou. Deixar o like, eu vou. É, quase. Mandaram bem. Mas no finalzinho ali foi só um detalhe. A gente não ensaiou, né? Mas deixa o like aí. A Branca de Neve e os Sete Anões é mais um dos remakes live action da Disney que tá fazendo isso com todas as suas propriedades, né? Trazendo elas de volta, mas dessa vez com uma estética diferente, muitas vezes replicando a história original. E Não, replicando assim só na questão de nome, né? Se a gente for entrar em detalhes, eles realmente não estão ajudando nada nem ninguém. Todos os live actions que a Disney até o momento tá fazendo, acho que foi só o da Cinderela, tirando esse, o resto é só ladeira abaixo. E este filme aqui já é um dos mais polêmicos não só desse ano, mas também dos últimos anos. Isso porque todas as vezes que surgia alguma notícia sobre o novo filme da Branca de Neve, acabava virando uma grande polêmica. Não, e não só dos últimos anos, da história da Disney. Nunca a Disney sofreu tanto por causa de um filme. Ih, rapaz. O Peter Dinklage deu declarações no passado, comentando que ele acreditava que nesse filme não deveriam ter atores com nanismo fazendo os papéis de anões. O Peter Dinklage, ele fez uma fortuna fazendo filmes, interpretando por exemplo, em Vingadores, um anão, né, aquele anão gigantesco que encontra o Thor. Game of Thrones também, né, vivendo um personagem ali com nanismo e coisa, superando seus problemas, enfim, né, a série incrível. Mas aí esse cara, justamente num filme da Branca de Neve, onde outras 7 pessoas poderiam ser contratadas, ter um salário alto, poder fazer fama, eu acho que ele não havia sido chamado, suspeito eu, por valores, e ele simplesmente meteu o pé na jaca e ferrou com todo mundo. E teve um outro rapaz que foi se pronunciar e disse, cara, quem é que elegeu ele pra falar por toda a comunidade com nanismo? E é verdade, ele simplesmente ferrou com o emprego de 7 pessoas. Explica que lá são anões mitológicos, não é a mesma coisa que pessoas com nanismo. Então ele acreditava que não era pra contratar não, porque ia ficar muito jocoso, ia fazer piadas com os atores e tal. E assim ele conseguiu garantir que 7 atores não teriam emprego nesse filme, né? O próprio elenco desse filme também gerou muitas polêmicas, porque tem a Rachel Zegler, uma descendente de colombiana, interpretando a Branca de Neve, que... Não, isso aí, cara, vou dizer pra vocês, isso aí pra mim, a Branca de Neve. Qual é a premissa da Branca de Neve? É uma criança que nasceu com a pele tão branca quanto a neve. Só que aí tem outros detalhes, os seus lábios vermelhos, o cabelo preto, né, e tudo mais. Ela tem uma descrição, né? Não tem nada de preconceituoso, nem nada disso. É a descrição da personagem. Ah, mas nós temos que rever para os tempos modernos. Porra, então não faz a Branca de Neve. Faz outra princesa no mundo moderno, vivendo em Detroit. E, cara, sabe, inventa uma história. Mas não pega uma história clássica, destrói ela e traumatiza crianças, tá? Porque aqueles anões de CGI, por favor. Supostamente era Branca de Neve, pois sua pele era branca como a neve. E aqui o filme muda isso, aí ele pega O filme aqui é igual aquela piada do tijolinho, tu lembra? Que, quando você nasceu, caiu uma peninha na sua cabeça. No caso dela, caiu um floquinho de neve. Isso porque eles dão essa desculpa, né?
Deus do céu, boa piada. É de que ela é a Branca de Neve, não por ter a pele branca como a neve, mas sim por ter sobrevivido a uma nevasca. E aparentemente o filme da Branca de Neve ele foi todo feito assim, pra atender às supostas necessidades, exigências de pessoas que, sei lá, se vão ao cinema ou não. Não vão, tá? Não vão. Sessões de cinemas estão com 8, 9 pessoas, 10, isso no Brasil. Nos Estados Unidos deve estar mais ou menos nessa vibe. Por quê? Porque esse filme, no seu primeiro fim de semana, no seu lançamento, o seu momento, né? Onde que ele vai tomar conta aí das paradas, revistas, jornais, onde deveria ser anunciado pra tudo que é lado, fez 83 milhões de dólares na sua estreia. A Disney, eu ia dizer Marvel, a Disney tava esperando algo acima dos 130, 140 milhões de dólares, uma coisa do tipo. Nem isso, cara. Nem isso. Não, mas ele é todo pautado dessa maneira, sabe? Poxa, vamos pegar a história original. Mas a história original, segundo a Rachel Zegler, que interpreta a Branca de Neve, ela é muito ultrapassada. A garota deu declarações logo que ela foi escalada, falando que essa seria uma história totalmente diferente, porque a de 37, dá pra ver que ela é de 37, entendeu? Ela envelheceu. O que foi uma declaração extremamente desrespeitosa e muito burra dela. Não sei se ninguém orientou essa garota a não falar esse tipo de coisa, porque se não fosse o filme de 37, o de 2025 jamais existiria. E ela... Não, e outro detalhe, né? Eu não sei onde que é ultrapassado. Nos Anões Fantásticos? Não, não é isso não. A Branca de Neve falar com os animais? Não, também não, né? Cantar pra interagir também não. Ter uma rainha má representando a maldade, enquanto a Branca de Neve representava a pureza. Tá, talvez acho que isso também não seja. Cara, só faltou eles tentarem justificar a maldade da rainha. Só isso, né? Trazer uma infância traumatizante. Cara, a Branca de Neve de 2025... é sem dúvidas o pior filme da história que eu já vi. E olha que eu vi Dragon Ball Evolution. Ela nunca deveria abordar isso dessa maneira. Eu achei desrespeitoso, uma declaração muito infeliz, abriu portas pro ódio pra ela. Ela já teria esse ódio, mas ela conseguiu abrir ainda mais. E no fim das contas a gente... Não é ódio pra ela, cara. Aí não, Léo. Aí... Como é que eu vou dizer? Tem louquinho que falaria besteira? Tem louquinho que falaria besteira. Mas só que a gente tem que entender que é uma crítica. Eu não posso assumir um papel que não condiz com a minha aparência, entendeu? É a mesma coisa que eu, do nada, querer me candidatar pra ser Harry Potter porque eu uso óculos. Vocês estão me entendendo? Mano, não faz sentido. Olha eu e olha o Harry Potter, né? Para aí. Tem que ter um bom senso. Mas eu não culpo a Rachel Zegler por aceitar o papel. Ela foi convidada para trabalhar. Deram a chance para ela fazer o teste. Então, obviamente, é a empresa que a gente tem que dizer, pô, tentem ser mais fiéis às histórias que a gente conhece. Vocês querem retratar Rei Leão? Vamos tratar o Rei Leão como deve ser. Querem fazer a Mulan? Façam Mulan como deve ser feito. Um filme que eu não tô vendo ninguém se mexer e teria a maior diversidade possível na sua história é A Princesa e o Sapo. Por que a Disney não tá focando nisso? Lá tem todas as culturas necessárias para poder incluir todas as diversidades que eles querem. Mas não, esse tipo de filme não agrada. Né? Eles querem pegar a Branca de Neve, mudar a etnia dela, mudar a história dela, mudar a moral da história que a gente sempre dizia, né? No finalzinho ali, a mensagem que vinha. Ou seja, querem mudar tudo. Eles querem destruir tudo. Não A Princesa e o Sapo, porque ali já tem diversidade suficiente. Não precisamos tocar, a gente tem que destruir o resto. A gente tem um filme que parece uma cartela de bingo. Esse filme parece que ele quer agradar a tudo e a todos, e no fim das contas ele conseguiu desagradar a tudo e a todos. Quem já tinha uma tendência a detestar o filme, vai detestar ele, porque tá lá, a Branca de Neve não é branca como a neve, os anões ficaram bizarros em CGI, ele tem todos esses problemas. E quem poderia gostar do filme, não vai gostar, porque esse filme não é um remake da Branca de Neve de 37. As pessoas precisam de bondade. Eu não me lembro de você ser tão cheia de opinião. É que quando tu escuta a Rachel Zegler falando, tu acha que esse filme aqui vai ser disruptivo pra caramba. Então bora quebrar o tabu. Ó, ouviu? O tabu foi quebrado. Mas não é isso, porque no final das contas, por mais que ele muda várias coisas, ele ainda vai ter a estrutura da beleza, que aqui vai ser um pouco adaptada, da beleza interior. Ele... Não tem estrutura da beleza, Miguel. Não. Eles vão dizer que a beleza interior vale... Cara, uma coisa, o filme, né, a animação clássica, ela tem todo um contexto, mas a discussão entre a rainha e a Branca de Neve, né, o seu ódio principal é pelo quê? Porque a Branca de Neve se tornou uma mulher muito mais linda do que ela. A pergunta pro espelho é a seguinte: quem é a mais bela, né? Espelho meu, quem é mais... Existe alguém mais bela do que eu? E aí o espelho diz: não existe. E aí agora ele vai dizer: não existe. Porém, tem uma menina que tem um coração bondoso. Não, amigão, vem comigo, fecha aqui. Eu, por um acaso, te perguntei de coração, te perguntei de beleza. Quem é mais bela? Não, é a senhora, mas... Não, então dane-se. E sobe os créditos, entendeu? Esse é o filme de 2025. Ele ainda vai ter o príncipe, que não vai ter um papel tão grande, mas ele ainda vai estar no filme, ainda vai beijar ela, ainda vai ter todo aquele rolê. Então, assim, ele é um filme que quer atualizar, pero não mútil. Parece que tá um filme meio desconjuntado, meio... Não tem príncipe, tá? Não tem príncipe. Tem um ex-ator criminoso. Eu acho que a gente pode dizer assim.
remendado. Reza a lenda que esse filme de fato seria muito diferente da Artista, acho que eles falam no filme. história original. Mas alguém deve ter colocado uma coleira nos realizadores e ter falado, opa, peraí, né? Também não vamos fazer um negócio 100% novo. Vamos fazer um pouco diferente, mas nem tanto. E aí ele é esse filme que pra mim, pra quem gosta da história da Branca de Neve, não tem como gostar do filme, porque ele é diferente, ele muda algumas coisas, ele tira boas cenas que tinham no filme original, ele tira... É um filme aleatório com a skin de Branca de Neve. É só isso. É só isso. Eles vestiram o filme com a skin da Branca de Neve, mas ainda assim parece uma skin genérica, sabe? Não tem nada nos elementos principais. É literalmente só a aparência. O filme, a essência, não existe. Ah, tem uma música aqui, tem uma ceninha que faz referência a colar, mas que nem, por exemplo, quando a rainha dá a maçã envenenada e a Branca de Neve, né, meio que morre, ela fica em coma, coisa assim, ela é colocada naquela vidraça, né, tipo um caixãozinho de vidro, pra ela ficar fofinha nesse filme em cima de uma pedra. Joga a mina na pedra. O encanto e a magia da animação, sabe? A Floresta Encantada, ela não é encantada nesse filme aqui, porque esse filme é meio pobre. Eu não sei como que eles conseguiram fazer um filme de quase 300 milhões de dólares, em que a floresta dele não tem nada de mágica, cara. Uma floresta xixelenta, feita com vários elementos de CGI. Parece a Branca de Neve e a Caçador de Bruxas lá. Como é que é o nome daquele filme do Vin Diesel? É do Vin Diesel. Não, mas confundiu. Talvez eu tenha feito uma confusão de dois filmes. Calma. Tem a Caça às Bruxas, que é do Vin Diesel. Acho que é o último Caçador de Bruxas. E eu acho que ele tá falando do João e Maria, eu acho. Você confundiu o Caçador de Bruxas do Vin Diesel com Branca de Neve e o Caçador, tá? Obrigado. Ah, não, é o outro ainda. Eu não tenho amigos, tenho família. Cara, fato é que esse filme aqui não é mágico. Quando tu lembra da animação clássica, se tu fechar os olhos, tu consegue lembrar das cenas, porque elas são muito icônicas. O cinema é essa capacidade de criar imagens icônicas. E o filme original, tá cheio dessas cenas, da floresta, da bruxa esticando a mão com a maçã, depois dela sendo beijada lá naquele domo de vidro. Várias e várias cenas memoráveis. Agora aqui, tudo parece uma replicação menos criativa. O filme não consegue contar... Não, é um filme preguiçoso, tá? É um filme totalmente preguiçoso. Eles tentaram passar... Vou dizer pra vocês a minha visão, tá? Esse filme nitidamente tinha uma agenda ideológica a ser passada a todo momento dentro da história do filme. Entretanto, eles viram que a cagada tava grande, a Rachel não fechava a matraca, ela começava a falar besteira, o filme começou a tomar uma proporção meio ruim, ataques diretamente pra Disney, o que já começa... Quando um filme é atacado é uma coisa, quando a instituição totalmente, ela começa a ser cercada de críticas, começa a descredibilizar tudo que eles vão fazer, então isso se torna pior ainda. Então provavelmente chegou um CEO e disse, gurizada, corta tudo que tem aí de lacração extrema, tá? Discurso extremo. Deixa só as que vocês acham que pode passar sem muita percepção e o resto a gente vê o que faz. Foi isso. Mas ainda assim fica um filme sem sal, um filme feio. Não é piadinha com a Rachel Zegler, tá? Me desculpa, mas é um filme feio. É um filme que não tem desenvolvimento nenhum, ele desrespeita tanto o público quanto a própria história, então não tem como ser defendido, E eu acho que pra todo mundo que vai no cinema, ou né, vai esperar na Jack Sparrow TV, ou vai esperar sair na Disney Plus, galera, eu sinceramente, eu sempre digo, se quiser vai no cinema, pode acompanhar, muita gente ainda vai dizer isso pra vocês, mas eu não tenho como incentivar a ida de ninguém no cinema. Eu não sei vocês, tá? Eu digo várias vezes, pra mim ir no cinema de boa, rápido ali, é uns R$200 no mínimo. Então, pra ver um filme nesse nível, não. As coisas com as imagens. Sempre vem um texto junto explicando o que tá acontecendo o tempo inteiro. E a direção do Mike Webb, eu fiquei sabendo que o filme do Mike Webb, de 500 Dias com Ela, e do Amazing Spider-Man, é uma direção qualquer coisa, uma direção a toque de caixa, não tem inventividade nenhuma. E por falar que esse filme aqui não consegue fazer essas cenas memoráveis, né? A animação original, assim como eram as animações da Disney no passado, elas faziam muito uso da trilha sonora pra fazer piadas visuais. Então tinha um momento em que os anões iam sentir medo da Branca de Neve, ou que ia rolar alguma confusão, e sempre tem aquela alteração na trilha pra que a piada seja visual, não precisa ter um texto junto, você entende o que tá acontecendo ali. E esse filme te trata como um estúpido, você é um idiota que está assistindo esse filme. Tudo, cara, um filme autoexplicativo ou que tenta tentar te deixar explicada a situação também é complicado. Os filmes clássicos da Disney, não só a Branca de Neve, tem o Peter Pan. Meu maior exemplo é o Peter Pan, que foi um dos que eu mais assisti, mas o Rei Leão, todos esses filmes clássicos mais antigãos, eles trabalham assim. Eles trabalham com a piada sonora, sabe? Tu tá vendo a cena, enquanto isso a trilha sonora acompanha a brincadeira, acompanha a piada, e isso torna tudo mais cômico. Não precisa mais do que isso.
O que é engraçado é justamente a reação dos personagens e tudo mais, e esse filme não tem nada disso, é tudo falado, a trilha dele não é nem um pouco memorável, e como musical ele também fracassa. Eu acho já que o A Branca de Neve original, como musical, ele não é dos mais fortes da Disney, mas esse daqui, ele não tem uma canção que se salve, um número que tenha algum tipo de inventividade na coreografia, na direção, ele não tem nada. Ele tem várias músicas no meio do filme, mal encaixadas, inclusive, porque às vezes o filme tá rolando e do nada entra uma música, ela não vem de uma forma, ela não vem nem um pouco natural, sabe? Ela vem... Essa cena aqui, galera, essa cena aqui é engraçada demais. Porque ela tá passando essa... A gente chama aqui no sul de bruxa, tá? Passando a bruxa aqui no chão, tá? Aqui, tranquilinho. Não tem problema nenhum, né? A cena dela sendo usada como empregada pela Rainha Má. Perfeito. Entretanto, isso aqui tá seco. O balde não tem água. Mas a sonoplastia do ambiente é como se ela realmente estivesse passando isso aí no chão. Pra vocês terem uma ideia da falta de capricho que esse filme teve. Parece que é uma obrigação mesmo, ó. Tem que ter as músicas. Pum, aqui vamos encaixar uma. Tem uma cena que o pai da Branca de Neve fala que vai viajar. E daí ele fala, estou indo embora. Filha, eu vou embora e volto talvez. Cara, eu juro, ele para o que ele tá fazendo pra cantar esse pequeno trechinho antes dele ir embora. E é tão solto, é tão desconjuntado. Parece que é de sacanagem, parece a gente aqui fazendo piada com o musical, tá ligado? Esse filme realmente não consegue encaixar bem as músicas. E as músicas que ele reaproveita, faz tudo pior. A música do Eu Vou dar o like, eu vou. É uma música que é refeita aqui no filme. Tem um número musical lá dos anões ali no meio das minas e tal. E, cara, é muito, muito inferior ao filme original. Porque, sabe, eles ficaram no meio termo. Eles vão fazer o anão de CGI com expressões um pouco mais caricaturais, mas sem ser tão criativo e tão caricatural quanto é a animação original. Então fica no meio termo bizarro do Vale da Estranheza. Não, eu acho que a Disney deveria ter, sim, contratado o pessoal com nanismo, né? Os anões pra trabalhar. É emprego de 7 pessoas, galera. A oportunidade da vida deles, sabe? O salário ia ser alto pra caramba, visibilidade alta pra caramba. Então, e no fim, eles ainda assim contrataram um pra poder fazer a captura de movimentos de todos os anões, ou seja, o cara trabalhou 7 vezes e pegou o salário de um. E ainda tem um rapaz que aparece junto com aquele elenco de criminosos, né? Que tá o príncipe e tá os outros... não tem como explicar, né, cara? São artistas que se tornaram criminosos. Na versão que eu tenho certeza que seria a do diretor, esses 7 seriam os 7 anões. Ah, mas eles estão no filme, eles nunca seriam os anões. Cara, 7? Exatamente 7 era o número desses artistas ladrões, esses artistas criminosos aí que estão ali pra tentar... Cara, pelo amor de Deus, é muita coincidência, mas muita, e seria maldade demais da minha parte dizer pra vocês, não, é apenas uma coincidência, sempre seriam anões os personagens. Não seria, galera. Seria o pessoal ali da USP ali mesmo. O CGI fala, olha, esse Dunga aqui, ele é pra ser meio... Isso é pra ser pra criança, cara? Rapaz, eu tô com pesadelo até hoje. Uma caricatura, mas ao mesmo tempo vai passar uma pessoa, tu não sabe muito bem o que ele é. Eu achei o Dunga estranhamente parecido com o personagem da revista Mad. Ele me lembrou isso o tempo inteiro. Bom, os anões CGI são um capítulo à parte, né, cara? Ficou horrível, horroroso. Cara, que criança não sairia chorando do cinema assistindo isso aqui? É uma pergunta que eu faço pra vocês. Vocês têm noção do que é assistir isso em tela grande? Assustador, porque eles têm um toque de estranheza que te gera isso, entendeu? Mas pra mim, a pior parte não é nem o visual, mas sim a perda do simbolismo dos anões, sabe? Os anões, eles são o zangado, o feliz. Por quê? Porque o zangado é zangado, o feliz é feliz. Eu me arrisco a dizer que se você mostrar esse filme de 2025 pra uma criança... O mestre virou um palestrante de política, sabe? Quando tu entra num parlamento lá, tem todo aquele discurso, o mestre se tornou isso. Ela não vai entender isso, porque os anões, eles são tão vazios, tão sem personalidade, tão sem espaço nesse filme, que não dá pra você entender, não tem essa parte divertida do filme, do zangado ser sempre zangado, do feliz ser sempre feliz. Aqui chegou um momento em que a Branca de Neve chega na casa dos anões, passou 3 minutos, os anões estão adorando ela, e eles meio que começam a perder a personalidade deles. Porque o zangado, beleza, ele vai conviver melhor, mas ele tem que continuar sendo o zangado. E isso não existe aqui no filme. Os anões, que são uma das partes mais legais da Branca de Neve. O nome de cada um é uma descrição da sua personalidade. E eles permanecem, na animação clássica, permanecem com a sua personalidade, entretanto, trabalhando de uma maneira melhor. Conversam mais, tem toda aquela interação um pouco melhor. Porém, seguem sendo o zangado, o dengoso, o feliz, o atim. Então, eles sempre seguem do mesmo jeito. De Neve, eles têm zero relevância no filme de 2025. E quando eles aparecem, a única coisa que vai chamar a sua atenção é o visual terrível que fizeram pra eles. Esperem. Eu não mando. O que acharam que eu era? Nada. E vou falar, muito foi criticada a escolha da Rachel Zegler pra fazer a Branca de Neve. Eu acho que ela atuando é o menor dos problemas do filme. Tem umas caras e bocas que ela faz quando ela tá cantando que é um pouco engraçado, até porque ela exagera em absolutamente tudo. Mas ela não é tão ruim porque tem um grande bastião da ruindade nesse filme que faz com que a gente só consiga olhar pra lá. É como um farol de Alexandria. A gente olha e fala assim, nossa, que coisa terrível que é a Gal Gadot. O problema, na minha visão, pra mim, a pior parte é a Rachel Zegler. Me desculpa, eu peguei um ranço da cara da menina, me desculpa. Mas é assim, a Gal Gadot, ela tem... Se eu pegar a cadeira, essa cadeira aqui,
e botar no filme, tem o mesmo nível de interpretação da Gal Gadot. Ela é linda, é uma atriz linda, só que ela não consegue fazer um personagem. Me desculpa, a Mulher Maravilha, a menina do Velozes e Furiosos, a Rainha Má, entre todos os outros personagens dela, tem a mesma mania, mesma cara, mesmo trejeitos, ela não interpreta nada. E quando ela vai cantar, meus amigos, eu não sei se vocês notaram, mas parece que tem ou um autotune ali, ou tem alguém cantando no lugar dela, porque quando ela começa a cantar, inicia-se Gal Gadot, mas depois sobe uma voz totalmente diferente. Puta que pariu, essa atriz nunca foi nada demais, medíocre pra caramba. Agora nesse filme aqui, cara, deram liberdade pra ela. Falaram assim, ó, tenta ser uma vilã de desenho animado. E ela tentou, mas como fracassa, né? Assim, eu assisti ao filme dublado. Aliás, é muito difícil encontrar uma sessão na língua original de um filme como esse. E tá beleza, é super entendível. Eu acho que a dubladora salva a Gal Gadot em muitos momentos. Eu assisti ao filme, achei ruim. Primeiro, porque eu acho que se deram liberdade pra ela, ela aproveitou muito mal. Já que ela deveria, então, ser mais maléfica, entendeu? Eu acho que ela é uma atriz tão inexpressiva, cara. Ela é linda. A imagem dela, como O Léo ainda concorda comigo, olha que loucura. Rainha Má, é perfeita, mas quando ela abre a boca vai tudo por água abaixo, sabe? Como ela é fraca, sempre foi. O único papel pra mim da vida dela que ela se encaixou mais ou menos foi de Mulher Maravilha. É que ali também não exige tanta expressão. A Mulher Maravilha, ela é uma amazonas, uma guerreira, que não tem muita expressão. Ela não sabe lidar, a não ser combater. Então ficou fácil pra ela interpretar a Mulher Maravilha, que, ou seja, ela só precisava ser maravilha, só precisava ser linda. Ela conseguiu, ela fez. Então tá ótimo. Agora, num papel onde ela tem que se expressar, que ela tem que agir melhor, eu acho assim, por exemplo, que nem animações faziam, a do Scar em Rei Leão, por exemplo, era sensacional, cara, um leão que fazia um drama, a dublagem também era perfeita, então ficou legal. E fica inacreditável imaginar que em live action, um ator, uma atriz que trabalha por anos na indústria não consegue desenvolver um personagem, sabe? É tão... Eu imagino que não deve ser difícil pra Gal Gadot, não deve ser difícil pra um Vin Diesel. Eles estão há anos trabalhando nisso. Não é possível que eles não consigam fazer uma expressão diferente. A Gal Gadot ficou... Cara, é a mesma coisa que tu colocar uma cadeira com vestido. Mas é porque é um papel que exigia muito mais o visual dela e um brilho no olhar do que qualquer outra coisa. E aqui, que eu acho que ela podia, ela tem o melhor papel do filme, tá? O papel da Rainha Má, o que mais permite que ela brilhe, que ela se destaque, ela podia ser uma vilã quase no estilo Scar, sabe? Um pouco mais... Olha, cara, eu juro pra vocês, eu não vi esse vídeo, tá? Tô reagindo junto com vocês. Exagerada. Quando ela tenta fazer isso, ela fracassa. Quando ela tenta ficar normal, ela fracassa. Ela tem uma atuação totalmente blasé e ela não consegue brilhar em momentos nenhum. E depois que eu cheguei em casa, eu fui procurar as músicas na língua original, porque eu fiquei curioso. Cara, as músicas por si só são ruins, mas a Gal Gadot piora todas elas. Tem uma música, cara, que é ela sozinha com o espelho, inacreditável. Muito ruim. Não dá pra acreditar que isso foi gravado, os caras editaram, botaram no filme final, sabe? Não tem como acreditar que... Alguém foi pago, ganhou vale transporte, vale refeição, né? O salário, 13º pra fazer isso aí. Esse é o produto final aprovado, é muito, muito ruim. A Gal Gadot tem muita dificuldade de entregar as músicas, pra mim tem muita dificuldade de entregar essa parte maléfica, porque ela tenta, mas fica risível. E aí quando tu compara diretamente, sei lá, com a Charlize Theron do Bruxa de Neve e o Caçador que tu falou antes, não tem comparação, porque a Charlize Theron consegue fazer muito, mas muito melhor do que a Gal Gadot, que só tem... Pô, Charlize Theron é além de linda, é uma atriz sensacional. Então aí nós temos um outro parâmetro aqui. Beleza, que parabéns, realmente ela é muito bonita, mas tirando isso é sofrível. Então assim, ó, eu acho que é um filme bizarro de entender, porque tinham crianças na minha sessão e elas não estavam tão animadas como eu imaginei que elas estariam, né? Afinal é um filme bem infantil, é um filme feito pra criança, só que ele perde muito dessa magia. O filme original é muito mágico, as imagens são mágicas, muito memorável, cada personagem é muito bem estabelecido dentro da trama, e aqui eu acho que não acontece isso, aqui tem toda uma trama dos caçadores junto com o príncipe desse... Não, e outro detalhe, né, galera? Branca de Neve é uma marca, é um nome, é um título que bateria bilhão por si só. Pra mim, minha maior surpresa é esse filme não ter a sua primeira bilheteria, seu primeiro fim de semana. Por exemplo, o primeiro fim de semana bater 200 milhões, sabe? No seu primeiro fim de semana, sua chegada. Depois, se ele vai travar nos 200 milhões, nos 300, é uma coisa. Mas 83 milhões de dólares mundiais. Ficar abaixo de The Marvels. Pelo amor de Deus, cara. Olha a marca, cara. Isso aí é Branca de Neve. Olha o título disso aí. Isso aí é um título que dá bilhão. É um título que dá bilhão. É igual eu falei, foi ontem. Cara, simplesmente o título Branca de Neve é igual Barbie. O filme Barbie é uma porcaria. Mas o título Barbie era a marca. Bateu o bilhão pelo título, pelo nome. Pela marca. Não pelo filme. Branca de Neve, ao menos, deveria fazer algo parecido. Nem digo bater bilhão, mas chegar perto pela marca, pelo título, pelo logo. Mas não conseguiu isso. Por quê? Menina Ziegler.
desse filme aqui, que, cara, fica tão patético. É porque aí é isso, né? O Peter Dinklage chegou, tirou o emprego de 7 pessoas com nanismo que podiam ter brilhado aqui, podiam alcançar, talvez ameaçar ele no futuro, pegando algum papel que é dele. Exatamente, aí nós temos um outro ponto. Ele fez fortuna em cima da sua altura, vamos falar assim, né? Em cima da sua altura. Ele é um ser humano com nanismo e fez sucesso utilizando disso, pegando todos os papéis que ele falava que eram ofensivos, mas ele pegou. Ele fez a grana dele. Aí agora que ele tá no topo, tá rico, tá tranquilo. Não, agora não, vocês não podem fazer mais isso aí é errado. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Já que ele é o único que é lembrado quando se fala sobre pessoas com nanismo. O monopólio do nanismo. É, eu acho que ele quis boicotar a galera, que não tem outra explicação pra isso. Até tem o ponto dele, mas, cara, ele matou isso, a Disney, sei lá por que abriu as pernas, assim como já fez no passado, como liberou o James Gunn, que hoje tá na DC e agora vai acabar montando em cima da Marvel. E isso que o Léo falou, muita gente discute, briga, eu também às vezes fico com o pé atrás, mas eu sou obrigado a dizer, se a Marvel não abrir o olho e Superman der certo, acabou Marvel, DC toma conta. Vai ser a mesma coisa que foi por uns 10 anos na Marvel em cima da DC, vai ser o contrário. Porque o James Gunn, por mais que a gente possa discutir, a gente não concorde com algum filme ou outro, alguma análise ou outra, ele sabe o que tá fazendo, sabe? Ele tem uma noção do que ele deve fazer. E se Superman tirar uma nota de 9 a 10, não vou ser tão injusto assim, de 9 a 10... Um filme muito bom, um filme que tem ação, filme que tem, né, a esperança de volta. Esse filme acertou 9,5, 10. Cara, acabou. A Marvel ela vai ter que, cara, dançar muito pra tentar se manter. E agora o anúncio de Vingadores Doomsday aí tacando 27 personagens aleatórios. Me desculpa, mas são personagens aleatórios pra combater o Doutor Destino. É um desespero. Não existe explicação. Enfim, eles ouviram essa parada, tiraram esses atores lá dos papéis dos anões, mas eles decidiram assim, cara, mas a gente precisa botar pessoas com nanismo nesse filme, né? A gente não pode fazer um desrespeito desse. Eles criaram uns papéis que, cara, não tem pé nem cabeça. E aí puseram um ator, o cara com nanismo pra ser o caçador e tal, e aí ele aparece uma vez a cada morte de bispo nesse filme. E ele fala que ele tem uma mira muito boa, né? Ai, cara, totalmente patético, velho. Sério, parece que é o bingo, sabe? O que tem que ter? Tem que ter isso. Ah, mas não pode ser ofensivo dessa maneira. Ah, mas a Branca de Neve, puxa, a Branca de Neve, se ela for muito branca, talvez pegue mal. Vamos botar uma Branca de Neve menos branca. Como que a gente vai dar desculpa pra isso? Vamos botar uma cena no início de 4 segundos, onde a gente fala que a Branca de Neve é chamada assim porque ela sobreviveu a uma nevasca. Cara, quando o filme começou, eu senti desgosto com 5 segundos de filme, cara. Eu pensei, cara, que cena patética, velho. Cara, eu sinceramente só assisti por causa do trabalho, por causa que eu tinha que comentar. Eu nem fiz minha review sobre Branca de Neve, porque não achei necessário, porque, cara, já surraram esse filme o suficiente. Mas eu ainda vou fazer uma live reagindo a um vídeo de um canal que eu gostei do vídeo dele, a review que ele fez, é o Rafa Camargo. Mas é isso aí. Não, isso não é assunto do vídeo, vamos lá. Isso aqui eu achei ele muito pau mole. Ou tu quer fazer um bagulho disruptivo pra caralho, vai incomodar todo mundo, ou tu faz o clássico, fica no meio termo, tentar agradar gregos e troianos. Ah, vai tomar no cu então, sabe? Esse filme aqui, na minha visão, ele é um filme que vai desagradar a todos justamente por isso. Pega o remake do Rei Leão. Eu não gosto do filme, eu acho que ele tira a magia do Rei Leão. Mas a história de O Rei Leão está lá. E ele, inclusive, faz uma ou duas mudanças que são bem interessantes. Ele dá ali uma mudadinha, uma ou duas coisas que ficam legais. Ele não é igual à animação, mas ele conta a história da animação. Esse filme da Branca de Neve, cara, ele é um pupurri de tanta coisa diferente. Branca de Neve não quis seguir nada. Eles queriam lacrar. Simples assim. Me desculpa. O filme é ruim por ser ruim, tá? Tem muitas coisas ali que não fazem sentido, atores péssimos, mas o casting, cara, vão me dizer que não é lacrador o casting. Vão me dizer que não é lacrador o que fizeram com a história. Na hora da Branca de Neve chegar na casa dos anões, em vez dela limpar, porque no clássico o pensamento era o quê? Vou limpar a casa pra que ninguém implique comigo. Vai chegar essas pessoas, vão achar que tá tudo legal, vamos deixar ficar por aqui porque é mais seguro. No filme ligaram o dane-se, ela pega e vai dormir. Dane-se de quem é a casa, eu vou dormir. Quando ela acorda, não sabe se o cara é um louco, se o dono da casa é um... Sabe? O negócio é aleatório, cara. Que se você só assistir a ele, eu não sei o quanto você pega da história da Branca de Neve mesmo, que ficou eternizada pela animação de 37. E agora, pequeno spoiler, porque tem uma diferença bem grande do original, é que aqui tem uma retomada da cidade. Não é só ela voltando e derrotando a bruxa, não. Eles retomam a cidade ali com uma força, uma luta contra as forças opressoras da Rainha Má. E aí o filme tem essa trama do do nada virou Karl Marx a Branca de Neve. pessoal ali da cidade escolhendo a Branca de Neve como uma representante do povo. Só que sabe o que eu acho engraçado? Que ela não é trabalhada em momento algum. Não tem cenas dela com as pessoas, a gente entendendo que ela é muito bem quista na cidade. Não tem nada. Ela não chega tipo assim, vou ver como é que tá o povo, vou me disfarçar de pessoa normal, não sou a princesa, né? Bota um boné, que nem todo mundo nos filmes bota um boné, sumiu, ninguém sabe quem é. Vai na cidade, vê como é que tá a situação, vê o pessoal passando fome lá, que eles falam, ajuda, leva comida, torna-se então uma heroína, mas não fica, né? Cara,
de que ela é ali uma promessa. Não, é só do nada que ela aparece, as pessoas olham pra ela e falam assim, é em ti que a gente vai confiar. É porque nada nesse filme se conecta, entendeu? Essa cena do final é patética, cara. A Branca de Neve vai até o reinado, ela entra e por alguma razão inexplicável as pessoas decidem que vão ficar do lado dela e vão, inclusive, lutar contra a Rainha Má. Cara, o que é isso, cara? E aí ela começa, tem todo o drama final ali, em que ela começa a tentar convencer os soldados da Rainha Má a ficarem do lado dela. E isso é resolvido num diálogo de 30 segundos, em que ela diz assim, ô Miguel, você lembra como era quando meu pai governava, cara? Pô, era bom, tinha panetone. Não, tem uma cena que ela fala que eles faziam bolo e entregavam pra população, que a Rainha Má deveria ser mais bondosa. Porque na época do meu pai a gente fazia bolo e entregava pra população. Nossa, cara. Tinha até esquecido dessa parte. Que pobreza. Eu não sei se eles quiseram falar alguma coisa sobre governo, método de governo. Eu não sei qual é a ideia desse filme. É o mesmo discurso que a gente viu em Demolidor, né? É ou não é? Hein? Mas eu sei que é muito mal executado. Parece aqueles vídeos de prefeito que tem que... Qual é o pior discurso que vocês já viram? Na série do Demolidor ou no filme da Branca de Neve? Sim ou não? Fala que agora tem bolo na cidade. Sabe aquele negócio de O bolo gigante. É, o bolo gigante. Cara, que ridículo. E sem dizer que assim, ó, o filme termina com essa tomada do poder, agora a bruxa é derrotada. Porque a bruxa, cara, a bruxa era má. Porque ela não deixava as pessoas comerem e tal. A bruxa, ela tinha intenções maléficas. Quais eram as intenções maléficas dela? Porque eu não entendi o que ela queria. O que ela queria? A bruxa fazia com a população. Eu não faço ideia. Não tem explicação. Porque a bruxa má, ela era má porque ela era egoísta, egocêntrica. Ela era louca. Ela só queria saber da beleza dela. Queria saber dela, não queria saber de ninguém. Não tem esse desenvolvimento porque não tem esse conflito de beleza. Não tem essa inveja. Não tem isso. Não existe Rainha Má nesse filme. Esse é o ponto. Eles destroçaram a história ao ponto de que não havia mais referência nenhuma do porquê que a rainha era má. Do que ela fazia de errado. Vocês estão entendendo? Ela era má porque era má. Simples assim. Ela odiava, ela só queria falar dela com a beleza dela. Mas se a discussão não era beleza... ideia do que ela fazia. Eu sei que ela tinha um belo estoque de batata lá na casa dela. Eu não sei de maneira nenhuma qual era o objetivo dela. O filme não trabalha uma relação de ela tá desviando grana pra construir, sei lá, um resort. Não tem nada. Ela só é má porque ela é má. E eu entendo que a animação tem esse lance dicotômico da maldade ser muito grande, mas o filme tá tentando contar uma historinha, entendeu? Esse filme aqui não vai ser só pela dicotomia da maldade. Não, ele quer contar sobre um regime opressor, sobre o povo que se rebela. Então explica quais são os motivos dessa rebelião, entendeu? Porém, há uma menina mais bela do que vós. Eu olho para você e me faz querer ser a mais bela de todas. A animação, ela é muito mágica e ela sempre pode extrapolar muito a realidade. Quando a gente parte pro live action, tem que ter esse lado um pouco mais real. Esse filme aqui não tem a magia da animação, e se você para pra pensar em qualquer coisa com algum ponto de lógica, você não encontra nele. Porque como ele é muito mal roteirizado, e eu também acho ele muito mal montado, mas enfim, o roteiro dele não dá justificativa, ele não te dá substância o suficiente pra você entender o que tá acontecendo, entendeu? Na animação, isso podia passar batido, porque na animação tinha um lance da magia, tem um elemento místico que aqui no filme, na minha opinião, nem existe, entendeu? A rainha virando bruxa e tudo mais, quando você trabalha em live action, tem que ter alguma conexão entre as coisas, entendeu? Porque numa animação a gente tá acostumado a ver essas transformações, agora não, e eu vou dizer pra vocês, o que faltou nesse filme? Ser um filme. um filme como esse, cara, esse filme carece de lógica e carece de magia. Pra mim ele não tem nada. Mas é que o problema é que esse filme aqui, ele tenta contar uma historinha, mas ele não desenvolve, entendeu? Tipo, se ele fosse full magia e não tentasse perder tempo com ele, eu ia falar, beleza, então é isso aí mesmo. Mas o filme tenta explicar, e aí quando ele tenta, ele explica mal pra caralho. Eu penso, pra quê? Pra que explicar então? Sem dizer que o filme termina, cara, com uma white part do P. Diddy. Essa parte eu dei... Cara, isso aí pra mim foi sinistro. O cara que fez o corte final desse filme, sabendo da confusão que tá em Hollywood, sabendo de tudo que tá acontecendo com a história do P. Diddy, né, toda a situação, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe do que tá rolando, eles decidiram, vamos encerrar o filme com todo mundo de branco numa festa. Nenhum problema, né, não existe nada que está impedindo a gente de manter essa ideia. Risada no Todo cinema. mundo vestido de branco, dançando. Caralho, velho, vai Sei lá, tomar. não tem pé nem cabeça, cara. Olha, que filme ruim e como me incomodou vários momentos do filme. Achei um sono do caramba esse filme inteiro e um grande desperdício. A minha expectativa pra Branca de Neve e os Sete Anões era ver os anões. É a parte que eu acho legal, genuinamente, assim, muito criativa da animação original. Vou dizer pra vocês, eles chegam na casa dos anões e eu não tenho nem uma visão dessa casa. Essa cabaninha dos anões que eles me mostram aqui é ridícula, cara. Esse filme é caríssimo. Esse filme saiu uma grana e eles não conseguiram... Não, ali mostra 209 milhões de dólares de orçamento. Mas aí a gente, vamos supor que seja mais 100 milhões de marketing. Imagina, 300 milhões, vamos fechar. Fechamos 300 milhões de custo, Branca de Neve. O filme estava em 85 milhões de dólares a última vez que eu vi. Eu não sei como é que tá agora, tá? A gente tá se encaminhando pro segundo fim de semana e, na minha opinião, é o último fim de semana que talvez eles consigam alguma grana. Não fazer nem o que, sei lá, o Senhor dos Anéis estava fazendo em 2002, o Hobbit fez isso de novo, já tem tanto filme que fez esse lance de uma pessoa grande entrando na casa de pessoas pequenas, entendeu? Mostra pra gente como é que eles vivem, como é que é o ambiente, porque daí você se sente envolvido, já que a floresta não me envolveu, então faz com que a casa me envolva, mas não, a floresta não envolve, a casa não envolve, o castelo não envolve, nada... Cara, os caras conseguiram, nos anos 2000, com um jogo de câmera e situação de mesas e coisa, fazer com que duas pessoas da mesma altura parecessem uma muito maior do que a outra. Simplesmente jogo de câmera. É sinistro tu imaginar que um filme em 2025, com toda a tecnologia que existe, não consegue. A Branca de Neve do X-Pirito, né, do Chaves, do Chapolin, é muito melhor que isso aí.
envolve. É um filme que você assiste e é como se você não tivesse assistido nada. É um filme sem magia, cara. Pra mim é um filme nota 4, assim. Pô, filme ruim 4, meu amigo. Na minha visão, Branca de Neve, tá? Branca de Neve, nota 1,5. Eu não sei se pra criança funciona, eu acho até que se é pra criança assistir, pô, de verdade, vai ver o original então, né? Muito mais mágico, muito mais lúdico, um filme realmente que a criança vai lembrar pra sempre. Agora esse aqui, acho difícil, viu? Bom, pra mim, A Branca de Neve e os Sete Anões é uma nota 3, sendo generoso. É porque quando tu nasceu, cara, tava um sol do caramba, entendeu? Era tudo bom, era incrível, daí, porra, não tem, tá muito bondoso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta. Cara, é um vídeo surpreendente do Miguel do Piuí. Não, tô brincando, eles não são tão radicais assim, vamos dizer. Eles têm umas opiniões, às vezes um pouco controversas, algumas que eu não concordo, mas eu também não seria justo de simplesmente criticar os caras. Gostei do vídeo, meus parabéns ao Miguel e Léo do Piuí, parece uma dupla sertaneja, gostei de Miguel e Léo, coisa linda. Mas assim, senhoras e senhores, quero saber da opinião de vocês. Já assistiram, né? Estamos seguindo pro segundo fim de semana. Qual é a opinião de vocês sobre Branca de Neve? Qual a opinião de vocês para este vídeo que acabaram de assistir? Gostaram ou não gostaram? Deixa aqui nos comentários o seu like e dislike que eu quero saber também. Galera, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante e ajuda a gente demais a alcançar mais pessoas. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato, troco de pinga, para ajudar a gente a conquistar e melhorar ainda mais esse ambiente. E no meu lado aqui tem um QR Code que vocês podem escanear ou um link aqui na descrição que é só clicar e podem mandar um Live Pix com a mensagem de vocês e o valor que tocar no coraçãozinho para ajudar a gente a alcançar a meta de comprar o nosso PlayStation 5. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!